Boa noite, família Bugrina. Cheguei agora há pouco do estádio. Guarani 1, Brasil de Pelotas 2, né? Mais uma derrota aí nessa Série B de 2019. E foi um jogo assim que preocupou bastante, porque o primeiro tempo do Guarani foi bom, né? Teve velocidade, né? Teve uma troca de passe um pouco melhor do que dos outros jogos passados, né? E colocou pressão no Brasil de Pelotas, tanto que fez o gol, né? Um golaço do Felipe Amorim, e teve outra chance de fazer 2-3-0, né? O goleiro do Brasil de Pelotas foi muito bem, fez pelo menos umas 3 defesas, se eu não me engano, difíceis, que poderia ter evitou gols do Guarani, né? E foi isso. O primeiro tempo foi bom, né? Eu estava no estádio, quem estava no estádio também foi pro segundo tempo com assim, sensação de que no segundo tempo o Guarani ia jogar melhor e até conseguiria fazer mais gols. Só que não foi o que aconteceu. O segundo tempo do Guarani, o Guarani apagou em campo. Simplesmente apagou. O nosso meio campo perdido no começo do segundo tempo, perdido. Tanto que o Brasil de Pelotas até os 10, 11 minutos do segundo tempo tinha cobrado acho que 5 escanteios, 6 escanteios lá na área do Guarani. E aí o Pardal, né? Porque não tem outro termo para chamar o pseudo técnico que nós temos, né? O figurante. E ele me tira o David de volante para colocar o David atacante. O meio campo estava perdendo muito, né? Bola ali no meio de campo. E ele tira o volante para colocar um cara que joga mais à frente, né? Como um segundo atacante quase. E foi mal. Muito mal na substituição. Tinha sim que tirar o David. O David tava assim, entregando muito passe, errando muito passe, dando bote, chegando atrasado, fazendo muita falta. Mas ele tinha que colocar um meia ali para segurar o meio campo, né? Que era no caso colocar o Igor, que o menino que veio da Pinguela, né? Mas não aconteceu, né? Ele inventou novamente coisas que ainda acho que é para atender alguém, entendeu? Que ele faz essas coisas, porque não é possível se, né, fazer essas coisas, né? E aí depois, para tentar corrigir, ele colocou o Davó, né? Finalmente colocaram o Davó para jogar, né? E nos primeiros lances o Davó partiu para cima, quase saiu uma jogada boa do Davó. E aí depois o nosso meia, o Rezende, foi expulso, né? Deu um pisão, parece que no jogador do Brasil, e foi expulso. E aí se perdeu mais ainda, né? Já tinha tomado um empate, e aí já estava perdido em campo. Aí depois da expulsão se perdeu mais ainda. E aí o Guarani não conseguiu mais articular nenhuma jogada. O Guarani não conseguia sair da pressão do Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas subiu a marcação no segundo tempo. Eles marcavam praticamente quase na área do Guarani, obrigando os nossos zagueiros, que são fracos para sair jogando, a darem chutão, né? E aí não teve mais o que fazer. O Guarani depois da expulsão, ficou abatido. Foi isso. O Guarani se entregou em campo, né?
E a torcida saiu revoltada, eu saí revoltado, eu xinguei pra caramba o Eutrópio, porque pra mim é um pau mandado que tá ali, entendeu? Não consigo ver uma outra explicação que não seja isso. O Eutrópio, ele tá ali apenas fazendo um figurante, entendeu? E tem alguns jogadores ali, gente, que não dá mais pra ter no clube, né? Esse David Santos, eu acho que entrou no segundo tempo. Pelo amor de Deus, não tem mínima condição de jogar uma Série B. Pesado, lento, entendeu? Ele entrou, ele não conseguiu fazer nada, ele não produziu nada ali. Não dá pra ter um cara desse em campo. Não dá, entendeu? E o David Volante também, eu não sei que acontece, que esse cara é escalado, né? E é assim, gente, o Guarani, ele tem que ou se reforçar, trazer pelo menos aí uns 4 jogadores aí para ser titular, zagueiro, meio campo e, né, pelo menos mais, na verdade, assim, na minha visão, tem que trazer 2 zagueiros para ser titular, tá? 2 zagueiros para ser titular, porque o Ferreira não tem mais condição, né, gente? O Ferreira tá velho, tá sem tempo de bola, tá lento, né? E o Xandão, ele vai bem na bola aérea, mas assim, ele ainda é muito espalhafatoso em alguns lances, né? Então não traz muita confiança pra gente. E a gente não pode esperar muito mais disso aí que a gente viu hoje. O time, ele é limitadíssimo. O Guarani não tem dinheiro em caixa, não tem como fazer contratação importante. Então vai ficar nessa mediocridade, né? O segundo tempo do Guarani foi medíocre. Foi assim, bizarro de tão ruim que foi. A gente não conseguia, a gente perdia tudo no meio campo. Todas as bolas no meio de campo a gente perdia. Todas, né? O Felipe Amorim fez, apesar de ter feito o gol, ele fez o gol e depois sumiu do jogo. Sumiu. No segundo tempo ele errou muito. Ele errava passe e tentava dominar a bola, não conseguia. E o nosso centroavante, Diego Cardoso, coitado, fraco também, mas a bola não chega para ele. Aquele chegou, ele finalizou, o goleiro defendeu bem, ele cabeceou uma bola que foi o goleiro teve que fazer uma defesa, que a bola depois foi na trave ainda. Então assim, não produziu, né? Então, se não produz, gente, não é bom pro Guarani, tá? Eu acho que a gente vai brigar forte para não cair. Esqueçam brigar por acesso. A briga do Guarani é lá embaixo. A briga do Guarani é para não cair, tá? Torcedores bugrinos, não se iludam que o Guarani vai montar time para subir, porque não vai. O Guarani, ele tem que fazer de tudo para se manter na Série B aqui, e ano que vem fazer um planejamento melhor, tá? Hoje lá no estádio, a gente estava lá no estádio, estava eu e meu pai no estádio. A torcida cobrou a diretoria, cobrou o Palmeiron, né? Mas como eu falei, o problema não é só o Palmeiron, tá? É o Palmeiron e uma corja que está lá há muito tempo no Guarani, que não traz nada de bom pro Guarani, entendeu? Tem nego aí que é diretor há 300 anos, da época de Leonel, por exemplo, entendeu? Então assim, tem nego ali que tá ali, né, falando na orelha de presidente aí e acaba estragando o clube, né? Então a gente tem que pôr o pé no chão e se contentar que a campanha do Guarani esse ano é para não cair, entendeu? É isso, tá? E vai ser pior que a campanha do ano passado, não tenha dúvida, tá? Porque com esses jogadores aí, que eles, desde o Paulista, se manteve praticamente a mesma base do Paulista, tá? Esses jogadores que estão aí, eles não têm identificação com o clube, entendeu?
os jogadores do Guarani, você percebe quando vão dar entrevista que eles não estão tristes com a situação, por perderem, eles saem dando risada, né? Então, assim, não sei o que vai acontecer, né? Mas, assim, a gente é apaixonado pelo Guarani, a gente é teimoso e vai apoiar, vai no estádio, né? Vai torcer sempre. Só que a gente tem que cobrar também, né? Cobrar de jogador, cobrar de diretoria, porque a situação tá ficando feia, né? O clube ele é maior que esses jogadores, então o jogador ele tem que entender que a instituição é maior que ele tem que ir lá dar o sangue lá, entendeu? Ah, mas ganha pouco, não sei o que. Então, cara, não assina com o clube. Então chega na coletiva e fala, olha, a gente tá jogando assim mal porque tá acontecendo isso e isso. Expõe, sejam homens e expõe o que tá acontecendo, entendeu? E é isso. Outra coisa que eu quero pontuar, e eu não sei se a torcida bugrina vai concordar, o time do Guarani cansa muito rápido. Você percebe que com 10, 15 minutos do segundo tempo, o time do Guarani está morto em campo. O que acontece com esse departamento que não consegue botar esses caras em forma para aguentar um jogo inteiro? Entendeu? O que acontece que o nosso preparador físico não consegue deixar esses caras em forma para aguentar o jogo todo, entendeu? Eu vejo um time que no primeiro tempo corre, se esforça, tudo mais, e no segundo tempo cansa. E aí o Guarani não tem peça de reposição para jogar, né? Então aí fica difícil manter intensidade com jogadores que não estão bem fisicamente, que chega no segundo tempo já está cansado, né? E vamos esperar. Próxima rodada, vamos aí, vamos torcer, vamos apoiar. Mas tem que cobrar também. E os jogadores têm que começar a reagir, né? Tem alguns jogadores aí que tem que começar a entender que eles estão jogando para um clube de massa, tá? Tem que entender que é um clube que tem uma história riquíssima. Não é um clubezinho aí de interior de lá de longe que não tem história. Parece que é isso que esses jogadores acham que o Guarani é, entendeu? E agora vamos esperar a próxima rodada. Vamos torcer, vamos apoiar, né? Mas é isso, gente. Hoje não tem nem muito o que falar, porque foi segundo o primeiro tempo iludiu e o segundo tempo mostrou as falhas assim bem aparentes, né? Mostrou bem mesmo, assim, deixaram as falhas bem evidentes do Guarani. Mas é isso, gente. Bola pra frente, tem que ter mais um pouquinho de paciência agora e esperar a próxima rodada e torcer, e tiver que cobrar, né? Porque essa situação do Guarani tá feia. E vamos ver, eu acho que depois da Copa América deve surgir alguma novidade no Guarani. A diretoria diz que está trabalhando para trazer alguns reforços ainda, né? Então vamos esperar para ver, né? Até lá nos resta torcer pelo clube, né? E vamos ver qual que será a próxima ideia do nosso professor Pardal, né? É isso aí. Não tem muito mais o que se fazer hoje. Isso aí, gente. Boa noite aí pra vocês.
Logo logo estarei postando outros vídeos aí sobre o Guarani. Beleza? Até mais, gente.